Bom, pessoal, então vamos começar aqui com a introdução, depois nós vamos passar por prazos e tipos de licenças ambientais, além do conceito, e também vamos finalizar ali com a parte do procedimento propriamente dito. Então, quais são as etapas, né, para se obter uma determinada licença ambiental. Então, aqui eu separei algumas legislações ambientais, fiz uma escala temporal, né? Então começa lá em 1981 com a Política Nacional de Meio Ambiente, depois passa ali em 1986, 88, 97, 98 e 2011. Então essas legislações que eu separei aqui são legislações que de fato elas influenciam, né, na questão do licenciamento ambiental, ou seja, tem alguma coisa dentro dessas legislações que são referentes ao próprio licenciamento ou à proteção ambiental. Por quê? Porque o próprio licenciamento ele é um instrumento de proteção ambiental. Ele surgiu, né, com a ideia de proteger o meio ambiente, de proteger os aspectos ambientais, né, ao nosso redor, justamente para que nós tenhamos aí uma certa regulação da utilização desse meio ambiente. Então, o licenciamento ele vem para auxiliar nessa gestão ambiental urbana, gestão ambiental de uma forma geral. Tá? Na Política Nacional do Meio Ambiente, então, a gente tem lá no seu artigo 10º uma questão relacionada ao licenciamento, né, com relação às atividades potencialmente poluidoras. Em 1986, então, surgiu a resolução CONAMA número 001, ou seja, a primeira resolução no ano de 1986 do CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que vai tratar especificamente sobre o estudo de impacto ambiental e o seu respectivo relatório de impacto ambiental. Em 1988, então, nós temos a nova Constituição Federal, né? A última era da década de 60, e aí depois agora nós temos em 1988 a Constituição Federal, que é a chamada Constituição Cidadã, e dentro dela nós temos ali um capítulo específico sobre o meio ambiente, é apenas um artigo, né? O artigo 225, né, da Constituição Federal. Esse artigo ele trata especificamente sobre a proteção do meio ambiente, né, e os instrumentos para a sua proteção. Então eu deixo ela aqui porque nós vamos ver aí um pouco desse artigo, vamos comentar um pouquinho sobre ele. Então em 1997 nós temos uma resolução do CONAMA também, número 237, né? Ele trata especificamente de licenciamento, então ele traz conceito, traz tipos, prazos, além dos procedimentos. Então essa resolução, né, esta normativa, nós vamos utilizar ela bastante na nossa aula aqui de licenciamento. Então é uma das principais legislações de licenciamento que nós temos até hoje. Tem outras legislações que foram surgindo, outras resoluções que foram complementando ela, né? Talvez até alterando algum artigo, né? Algum parágrafo, mas basicamente essa resolução do CONAMA 237 ela ainda é utilizada em larga escala até hoje. Vamos passar, né, pela lei de crimes ambientais. Na verdade, nós vamos ver pouquíssima coisa sobre a lei de crimes ambientais, mas eu deixo ela aqui como um foco de estudo, né, justamente porque ela traz algumas sanções aplicáveis àqueles que descumprirem ou àqueles que causarem algum dano ambiental. Então, de que forma que ela se relaciona com o próprio licenciamento? Se no momento que eu tenho, independente de eu ter licenciamentos ou não, eu não sou autorizado a cometer crimes ambientais. Então, mesmo tendo licenciamento ambiental, mesmo tendo na licença autorização para o funcionamento, eu não posso ali causar nenhum tipo de degradação ambiental, né? Então, eu trago aqui a lei de crimes ambientais justamente para que a gente tenha essa noção, né, de que uma licença não é autorização para degradação, não é autorização para poluir. É justamente um dos instrumentos de proteção e não de poluição ambiental. Então deixo ela aqui para vocês também darem uma pesquisada, darem uma olhada, que eu acho bem importante com relação às sanções, com relação aí à parte de danos de degradação ambiental. E aí depois em 2011, então, nós temos a Lei Complementar número 140, também uma legislação importante, né, com relação ao licenciamento. Ele altera a resolução do CONAMA 001, né, ela faz algumas alterações e ela como o próprio nome já diz, ela é uma lei complementar, né, ela complementa a questão ali da resolução CONAMA 237, principalmente, elas duas
caminham bem juntas, né? São bem aplicáveis em conjunto. Então, essa lei complementar número 140 também nós vamos dar uma pincelada nela, né? Aqui no nosso conteúdo dessa aula. Mas claro que depois nós vamos ter uma outra aula específica tratando sobre a lei complementar, essa 140, porque nós temos alguns conceitos e algumas aplicações que são importantes de ver, como por exemplo a ação subsidiária, a atuação supletiva, né, dos órgãos ambientais competentes. Então são alguns pontos que eu considero importantes. E aí então depois a gente vai ter uma aula especificamente sobre essa lei complementar número 140. Então, trago para vocês aqui o artigo 9º da Política Nacional de Meio Ambiente, que é a base, né, dessa legislação, traz os instrumentos dessa política. Então, dentro desse artigo 9º, lá no inciso 4º, nós temos o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. É um dos instrumentos, então, dessa Política Nacional do Meio Ambiente. Vejam, o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. Por que ele fala em revisão? Justamente ele dá a ideia de que o licenciamento não é algo rígido, né? Ou seja, a gente tem que estar sempre revisando o procedimento de licenciamento e também a própria licença, né? A própria autorização. Então, a revisão de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras é isso. Dá a ideia de que isso não termina. É um ciclo que não tem fim, né? Essa revisão ela deve ser constante. Lá no artigo 10, então, nós temos a construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidoras ou capazes, sob qualquer forma de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento ambiental. Então vejam que aqui ele já faz a previsão do licenciamento ambiental. Então lá em 81, na própria Política Nacional, nós já temos a previsão de que essas atividades que têm o potencial de causar uma degradação ambiental, elas dependerão então de um licenciamento, né, desse procedimento até conseguir a sua autorização para a construção, instalação, ampliação e também o funcionamento. Nós vamos falar um pouquinho logo mais adiante sobre essas palavrinhas, né, sobre esses tipos que nós temos: construção, instalação, ampliação e funcionamento, porque nós vamos falar bem especificamente do conceito de licenciamento de licenças ambientais, certo? Então vejam que lá no artigo 10, então, desta política, nós já temos aí a previsão do licenciamento. Então nós temos aqui a Constituição Federal de 88, né? Ele traz aqui para nós o artigo 225, como eu já comentei com vocês. Então ele trata ali: todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Vejam que esse aqui é um direito, né? Então, dentro da Constituição Federal, cria-se um direito de que todos têm a esse meio ambiente ecologicamente equilibrado e que promova de fato essa qualidade de vida, né? E aí ele impõe não só ao poder público, mas como a todos nós, né? Ou seja, não basta somente cobrar do poder público ações para ter esse meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas também a coletividade, né? A população tem o seu dever de proteção ambiental também. Veja então que ali no parágrafo 1º nós temos: para assegurar a efetividade desse direito, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbe ao poder público. Aí ele especifica que ao poder público incumbe então exigir, na forma da lei, para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental e a que se dará publicidade. Ou seja, aqui ele está falando de um estudo de impacto ambiental, que nós chamamos de EIA. Alguns autores podem falar de EPIA, né, estudo prévio de impacto ambiental, mas aqui vejam que ele já traz para nós a ideia de que toda aquela obra ou atividade que tem o potencial de causar um dano, veja que sempre ele fala em potencialidade de causar um dano, né? Tem uma subjetividade aí, porque a gente nunca sabe de fato
Que tipo de atividade é essa que tem o potencial de causar um dano, né? Para uns pode ser uma determinada atividade, para outros pode ser outra. Então, existe uma subjetividade nessa questão de potencialmente poluidor, né? Então, ele exige esse estudo de impacto ambiental. E esse estudo, então, ele vai ser publicizado, ele vai, então, ser exposto para a população ou para aqueles que são afetados por aquela obra ou aquela atividade. Ele deve ser, então, publicizado, né? Agora, então, falamos dos conceitos de licenciamento. Aqui é importante a gente ressaltar que eu trago dois conceitos, né? O primeiro é a resolução do CONAMA 237 e depois embaixo nós temos a Lei Complementar 140 de 2011. São dois conceitos de licenciamento que eles são basicamente iguais, né? Eles têm, claro, um é mais, tem mais coisas para a gente poder analisar e o outro é algo mais simplificado, tá? Não considero que um exclui o outro, até mesmo porque um tem mais coisas para a gente analisar do que o outro, mas eles não se excluem, né? Até mesmo porque não existe nenhuma menção na própria lei complementar de cancelamento desse conceito de licenciamento ambiental da resolução. Então, até então, as duas estão valendo. É claro que geralmente a gente usa sempre a mais atual, mas as duas têm validade tranquilamente, tá? Então, vamos analisar ela. Licenciamento ambiental é um procedimento administrativo. Observem, procedimento administrativo. Procedimento da ideia de etapas, da ideia de que há um conjunto de etapas a serem preenchidas até chegar a um determinado resultado. É como se a gente pensasse num fluxograma, onde nós temos algumas etapas e lá no final dessas etapas nós temos o resultado. Que resultado é esse? A própria licença ambiental. Então, um procedimento, vejam, inclusive foi até uma questão de um concurso público, agora não vamos recordar qual foi o concurso, mas ele perguntava exatamente isso. Qual é o conceito de licenciamento? Então, para vocês poderem lembrar, lembrem sempre aquele finalzinho ali, ó, licenciamento, procedimento. Então, quando eu tenho essa ideia do mento ali, ó, licenciamento, procedimento. Então a gente já sabe que ali tem uma ideia de que pode ser o conceito adequado de licenciamento. Até porque depois, quando a gente for ver o conceito de licença, a gente vai ver que ele é ato e não procedimento. Tá? Então, sempre quando for perguntado qual é o conceito de licenciamento, a gente já tem essa ideia da semelhança das palavras licenciamento e procedimento. Administrativo é porque ele é feito pelo poder público, ele tem que ser um órgão ambiental que vai de fato exercer esse tipo de função, que vai fazer o procedimento propriamente dito. Então, por que ele fala administrativo? Porque ele tem a ideia do poder público, tem a ideia de gestão pública. Tá? Então, o procedimento administrativo tem isso, pelo qual o órgão ambiental competente. Eu vou sublinhar aqui para a gente ter mais uma ideia. Então, veja só. Procedimento administrativo, nós já vimos, então, observem aqui o procedimento, licenciamento. Então, essa é a ideia de que nós temos do conceito, certo? Depois nós temos ali, órgão ambiental competente. Órgão ambiental competente. Certo? Aqui a gente está falando de competência. Quem são esses órgãos ambientais competentes? Bom, nós temos três, digamos, esferas de competência. Nós temos a esfera União, né, a esfera nacional, depois nós temos os Estados-membros e depois nós temos os municípios. Estados-membros também inclui-se aí o Distrito Federal e ali nos municípios também, certo? Então, órgão ambiental competente é aquele que tem a competência para exercer a função do licenciamento. Tá? Então, a nível federal, nós temos ali o IBAMA. A nível estadual, nós temos os órgãos ambientais estaduais. Aqui no Rio Grande do Sul é a FEPAM, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental, certo? De Proteção da Biodiversidade, a FEPAM. E depois nós temos os órgãos ambientais municipais. Nem todos os municípios têm órgãos ambientais municipais. Então, quando não se tem esse órgão ambiental específico para tal função, aí nós temos que utilizar o órgão ambiental imediatamente superior, digamos assim, que é o órgão estadual. No nosso caso, Rio Grande do Sul, novamente, FEPAM, certo? Que licencia, ou seja, que autoriza
a localização, a instalação, a ampliação e a operação de empreendimentos e atividades. Olha só, localização, instalação e operação. Observem que aqui eu tenho os tipos de licença. Tá? Então aqui ele já dá a ideia de quais são os tipos de licença. A licença que autoriza a localização, que autoriza a instalação e que autoriza a operação. Professor, o senhor não falou da ampliação? Claro que não, porque a resolução CONAMA 237, quando a gente for ver os tipos, em nenhum momento ela cita que existe a licença de ampliação, mas ela dá a possibilidade de os órgãos ambientais terem outras licenças específicas conforme, obviamente, as suas características. Então, a gente vai ver depois também que a gente tem licença de ampliação, licença de regularização. Tem alguns municípios que nós temos até licença de regularização, que muitas vezes é a união de todas elas, da licença de localização, de instalação de operação, unidas em uma única licença, certo? Então aqui nós temos a ampliação colocada, mas a gente vai ver que quando a gente tratar especificamente dos tipos, ela não estará lá. Mas é uma ideia da possibilidade, certo? Continuando então, de empreendimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras. Vamos lá. Ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental. Observem aqui, melhorar esse marca-texto aqui, né? Então, observem, pessoal, que aqui ele fala das atividades consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras. Mas aqui cabe um detalhe. É muito subjetivo, como eu já comentei anteriormente, a gente informar quais são essas atividades que são consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras. Porque, como eu comentei, eu posso, numa análise rápida, uma análise prévia, né, e até mesmo preconceituosa, dizer que determinadas atividades são consideradas poluidoras e, na verdade, para fins de legislação ou para fins de procedimento, elas acabam não sendo atividades potencialmente poluidoras. Então, cabe aqui uma análise do que de fato é uma atividade considerada assim, certo? Ou aquela que possa causar degradação ambiental. Então, sempre é importante a gente ter em mente de que aqui há uma subjetividade. Mas, também dentro da própria Resolução 237, nós temos um rol taxativo, ou seja, ele traz ali listado no seu próprio anexo 1, então o anexo da Resolução CONAMA 237 traz as atividades que são consideradas potencialmente poluidoras, ou seja, aquelas que são obrigadas a ter a fazer, né, o seu licenciamento ambiental. Então, se vocês observarem, se vocês tiverem aí do ladinho a resolução CONAMA 237, observem que lá no anexo 1 dela, vocês vão encontrar as atividades listadas lá. É um rol de atividades que obrigatoriamente, né, que deverão fazer o seu processo, seu procedimento de licenciamentos ambientais, certo? E aí, então, seguindo, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso. Ou seja, nem toda atividade vai ter vai ter o mesmo procedimento, vai ter que pegar os mesmos papéis, ou seja, fazer a juntada de documentos da mesma forma. Vai depender muito de qual tipo de atividade, qual tipo de porte dessa atividade. Então, tudo tem que ser analisado conforme cada atividade. Tanto é que nem todas as licenças não são analisadas da mesma forma. Ou seja, eu tenho 2 oficinas mecânicas, eu vou analisar essas 2 oficinas mecânicas, a documentação da mesma forma. Não. Por mais que elas tenham o mesmo tamanho, que tenham a mesma atividade, ou seja, oficina mecânica, a análise tem que ser separada, ou seja, cada um tem que ser feita a sua análise conforme as suas características, e não só porque possui a mesma atividade ou o mesmo porte vai ser analisado da mesma forma. Então ali, ó, conforme as normas aplicáveis ao caso. Então, para cada um é uma forma de análise, certo? Seguindo aqui, o licenciamento ambiental, então,
da Lei Complementar número 140, nós temos o procedimento administrativo, da mesma forma, olha lá, procedimento, vejam, procedimento administrativo. Também nós já vimos isso, destinado a licenciar atividades ou empreendimentos, e aí depois pode ver que ele retira aquela parte, né, pelo qual o órgão ambiental competente licencia isso e aquilo outro. Então ele retira aquele trecho, mas ele mantém o restante do próprio conceito. Também retira depois lá no finalzinho com relação às disposições legais, né, e aplicáveis ao caso, mas basicamente o conceito ele é igual. Então verifiquem, né? Licenciamento, procedimento, guardem isso, certo? Então aqui nós temos o conceito de licenciamento ambiental. Observem que eu deixei aqui, ó, uma atenção, né, um símbolo de atenção, que é com relação ao nosso anexo 1 da resolução 237. Atenção para ela, que ela vai trazer para nós as atividades potencialmente poluidoras. Fechou? Licença ambiental. Também temos esse conceito na resolução CONAMA 237, mas nós não temos este conceito de licença ambiental na Lei Complementar 140. Então, por isso que eu trago somente a referente à resolução. Vamos a ela. Então, licença ambiental. Agora não é mais licenciamento, não é mais o procedimento, aquele conjunto de etapas. Agora nós temos o ato, ou seja, o resultado. Ou seja, ato administrativo. Continuamos com o ato administrativo, ou seja, com essa palavra administrativo. Pelo qual o órgão ambiental competente, nós também já vimos quem são eles, né? Vamos retomar. IBAMA a nível federal, a nível estadual, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos a FEPAM e depois nós temos os órgãos ambientais municipais, que pode ser uma secretaria, pode ser um departamento, ok? Estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental, que deverão, bom, vamos parar por aqui e vamos analisar o que nós temos antes. Estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental. O que eu quero dizer com isso? Aqui nós temos as chamadas condicionantes das licenças ambientais. Ou seja, quando eu termino o procedimento, né, de licenciamento ambiental, nós temos como resultado a licença. E dentro dessas licenças, nós temos ali alguns critérios, algumas questões a serem atendidas obrigatoriamente. Estão vendo aqui o deverão ser obedecidas? Deverão ser obedecidas, ou seja, dá um critério, observe esse deverão aqui, ó, dá um critério de obrigatoriedade, certo? Então nós temos ali, ó, condições, restrições e medidas de controle, ou seja, ele faz uma exigência, ele exige que nós tomamos medidas para evitar ou para minimizar ou para até mesmo diminuir uma determinada degradação possível, ou aquela que já está iminente ou próxima de acontecer, certo? Então, condições e restrições. Ele restringe algumas coisas, ele te dá uns padrões, uns limites, te estabelece esses limites, que obrigatoriamente, então, devem ser atendidos pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para. E aí, novamente, nós temos aqui a parte dos tipos de licença para localizar, para instalar, para ampliar e para operar os empreendimentos ou atividades utilizadoras. E aí segue o mesmo padrão do conceito de licenciamento ambiental. Mas vejam o que é importante aqui. Então foquem nessas questões. Primeiro, licença é o ato, é o resultado do procedimento, beleza? Órgão ambiental competente, nós já vimos, nós temos 3. Nós temos o primeiro lá, que é a União, depois nós temos o órgão estadual e o órgão municipal. Estabelece condições, restrições e medidas de controle. O que são isso? As condicionantes à licença. Eu posso não atender? Não, eu sou obrigado a atender. Por quê? Porque está escrito aqui, ó, deverão ser obedecidas. Perfeito? Então, seguimos aqui, temos também os tipos de licenças no qual se refere essas
condicionantes. Perfeito? Então, fechamos aqui mais um outro conceito, que é o conceito de licença ambiental. Feito, galera? Volto aqui também a mencionar a Resolução 237, o seu anexo 1, com relação às atividades potencialmente poluidoras. Lembrando, por que eu tenho sempre essa atenção aqui? Para que vocês saibam que, por mais que seja subjetivo a questão de efetiva ou potencialmente poluidoras, o anexo 1 nos traz esse rol de atividades. Beleza? De meio ambiente. Bom, uma observação. Estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental. Dentro dessa resolução 237, no seu artigo 3º, logo após os conceitos, quem tem a resolução, então pega a resolução e dá uma lida comigo, tem o seguinte, ó, a licença ambiental para empreendimentos e atividades consideradas efetivas ou potencialmente causadoras de, observe o surgimento de uma palavrinha nova, significativa degradação. Antes nós tínhamos causadoras de degradação, ou seja, essas obrigatoriamente têm que fazer o procedimento de licenças ambientais, né? O licenciamento ambiental. Aqui a gente tem um outro elemento, nós temos o significativo grau de degradação. Ou seja, essas atividades obrigatoriamente tem que fazer um estudo prévio de impacto ambiental e o seu respectivo relatório de impacto ambiental. Então, o EIA-RIMA, ele vem através da Resolução CONAMA 01 de 86. Nós já tínhamos visto lá no nosso primeiro slide que essa resolução do CONAMA, ela estabelece lá algumas diretrizes com relação ao estudo de impacto ambiental. Além disso, ela traz, assim como o anexo 1 da resolução 237, ela traz dentro do seu corpo, né, dentro das suas diretrizes, quais são as atividades que são consideradas de significativo grau de degradação ambiental. Então lá nós também temos esse rol taxativo, tá? Então observem lá nessa resolução CONAMA 01 de 86. Beleza? Então essas dependerão desse estudo prévio de impacto ambiental. Eu não vou entrar no detalhe do que tem que compor esse estudo, mas eles são basicamente os aspectos, não só os aspectos negativos, né, de degradação, mas também quais são os aspectos positivos dessa atividade. Ou seja, ali vai ter que ser demonstrado tanto os pontos negativos daquela atividade, ou seja, certamente vai causar algum tipo de degradação ambiental e quais são essas degradações, né, de que forma isso também vai ser mitigado. Além disso, eu também tenho que apresentar quais são os pontos positivos da atividade, certo? Então, quando a gente fala do EIA, né, do estudo, é uma questão técnica, é uma linguagem técnica, é um conjunto multidisciplinar, né? São profissionais de várias áreas que estão desenvolvendo aquele estudo. E aí depois a gente tem o relatório de impacto ambiental, que nada mais é do resultado desse estudo, né? É o espelho desse estudo. E o relatório de impacto ambiental, ele tem uma linguagem mais acessível, né? Ele traz mapas, ele traz, ou seja, a acessibilidade para todas as pessoas que vão ser influenciadas por essa atividade possam ter acesso às informações. Então, o relatório de impacto ambiental, ele tem essa ideia, né, de fato demonstrar para que eles são afetados de forma mais clara, de forma mais simples, tudo que foi levantado através do estudo. Certo? E aí dar-se-á publicidade. Essa publicidade, de que forma que vai ser dada? Através de audiências públicas. Está colocado aqui embaixo. Então, dar-se-á publicidade, garantida a realização de audiências públicas. Por que é realizada uma audiência pública quando eu tenho um estudo de impacto ambiental, um relatório de impacto ambiental? Porque é ali onde todas as pessoas que vão ser influenciadas por aquele empreendimento, por aquela atividade, que podem lá dar a sua opinião, entender sobre a atividade, então ver quais são os aspectos positivos e negativos da implantação daquela atividade naquele local, quais são as influências que serão, ou que estarão, né, impactando aquela população, aquela vizinhança, aquela sociedade. Então é um momento na audiência pública onde essas pessoas também vão expor a sua opinião, vão estar ali debatendo junto com o empreendedor, junto com as pessoas, né, com os técnicos que foram designados para fazer o estudo de impacto ambiental. Então nesse momento onde nós temos ali uma série de informações sendo debatidas, sendo explicadas.
certo? No parágrafo único, então, desse artigo, nós temos que o órgão ambiental competente, ou seja, aqueles órgãos que possuem a competência, sempre vai ser um, né? Nunca vai ser os três ao mesmo tempo. Ou vai ser a União, ou o Estado, ou o município. Verificando que a atividade ou empreendimento não é potencialmente causador de significativa degradação, definirá os estudos ambientais pertinentes ao respectivo processo de licenciamento. O que ele quer dizer com isso quando ele traz o parágrafo único? Que não necessariamente todos os empreendimentos têm que realizar um estudo de impacto ambiental e o seu respectivo relatório. Ou seja, tem algumas atividades que o seu impacto ele pode ser bem menor do que os outros. E aí, então, um estudo simplificado de impacto ambiental, não necessariamente o estudo mais completo, é o suficiente, né, para demonstrar enfim, os aspectos ambientais dessa atividade. Então, vai realmente dessa análise, dessa verificação do órgão ambiental sobre a atividade, sobre o empreendimento. Então, ela que vai definir se há ou não necessidade de estudos ambientais mais aprofundados ou mais simplificados. Ok? Então, deixo aqui essa observação de que antes nós tínhamos apenas atividades causadoras de degradação e agora a gente inclui o significativa degradação, que aí há uma obrigatoriedade do EIA-RIMA, conforme a resolução, então, 01 de 1986. Beleza? Bom, aqui então nós temos as licenças ambientais propriamente ditas, certo? Então passou lá o procedimento, que nós vamos ver mais adiante, né, quais são as etapas desse procedimento. E aí nós temos aqui os tipos e os prazos dessas licenças. Então, nós já vimos lá no conceito tanto de licenciamento quanto da licença ambiental que nós temos três tipos de licenças. Nós temos a licença prévia, nós temos a licença de instalação e nós temos a licença de operação. São somente essas três que nos traz a resolução 237. Eu deixei ela aqui em cima como nossa fonte, né, de informações. Então, deixei ela aqui para a gente não esquecer dela. Tá? Então, os tipos de licença: prévia, instalação e operação. Cada uma autoriza alguma coisa, né? Então, para a licença prévia, o próprio nome já diz, é prévio, é prévia à atividade. Então, ela é antes que a atividade de forma, ou seja, que ela seja iniciada, que ela seja construída e tudo mais. Então, é uma autorização para a localização. Vejam, autoriza o local e a concepção, autoriza o projeto, atesta que aquele local possui viabilidade ambiental para a sua instalação, certo? Então, essa é a licença prévia. Logo depois, nós temos ali a licença de instalação. A licença de instalação, ela só de fato ela é emitida quando nós temos o atendimento completo das condicionantes da licença prévia, não é? Eu tenho a licença prévia, agora solicito a licença de instalação e logo vai ser dada a minha licença de instalação. Não, pelo contrário, eu tenho que ainda que atender as condicionantes da licença prévia e aí sim eu solicito, né, a licença de instalação, a LI. Então, como o próprio nome já está dizendo, instalação, ele autoriza a instalação do empreendimento, ou seja, a construção, para que aquela empresa de fato, então, ela esteja naquele local, ela seja instalada naquele local. Beleza? Depois, então, a licença de operação. Para que nós tenhamos, né, a emissão dessa licença, eu tenho que atender as outras condicionantes, ou seja, as condicionantes da LP e da LI. Para que eu tenha a autorização para começar a operar a atividade, ou seja, autoriza a operação do empreendimento, eu tenho que ter atendido as duas outras licenças anteriores. Então, eu tenho que ter atendido o projeto, né, na licença prévia, o seu cronograma, as suas condicionantes. Eu tenho que também atender o cronograma da LI, eu tenho que atender as condicionantes da LI, para então eu ter a licença de operação. E dentro, obviamente, da licença de operação, eu vou ter as condicionantes enquanto essa empresa está operando. Beleza? Fechou? Bom, aí então nós temos os prazos. Que prazos são esses? Bom, todas elas têm um prazo mínimo e um prazo máximo, ok? Então nós temos ali LP, LI e LO. Para licença prévia, o prazo mínimo para ela é o estabelecido no cronograma do projeto.
Então, quando eu vou solicitar a minha licença prévia, eu tenho um projeto, eu vou ter um cronograma, e esse cronograma, obviamente, ele pode ser ainda conversado com o próprio órgão ambiental, ou seja, é um ajuste que pode ser realizado junto com o órgão ambiental. Então, o prazo mínimo é aquele prazo que foi estabelecido, obviamente, junto com o órgão ambiental, que está previsto no cronograma. Mas esse prazo ele não pode superar os 5 anos, ou seja, o prazo máximo da LP é 5 anos. Ah, professor, passou os 5 anos, o que eu faço? Bom, aí vai ter que fazer uma nova solicitação. Não há uma renovação dessa licença prévia. A menos, por exemplo, se eu tenho uma licença prévia de 2 anos. Ah, eu posso renovar por mais um e depois por mais um? Bom, se o órgão ambiental entender, juntamente, obviamente, com o empreendedor, que há possibilidade ou que há viabilidade de estender esse prazo por mais um ano e está dentro desses 5 anos, ok, mas eu não posso exceder os 5 anos, tá ali, o prazo máximo é 5 anos, ok? Ali depois, licença de instalação, da mesma forma, nós temos um prazo mínimo estabelecido pelo cronograma da instalação, da construção do empreendimento, tem um projeto, esse projeto tem que ser aprovado. Lembrando, a licença ambiental é uma das licenças, né? Ainda tem os projetos urbanísticos e de construção, que aí tudo tem que ser observado, o plano diretor municipal, né? Outras regras, outras licenças não excluem a licença ambiental e vice-versa. Tá? Então tem ali um cronograma, o cronograma foi estabelecido junto com o órgão ambiental, e aí tem um prazo mínimo dessa licença de instalação. Qual é o prazo máximo? 6 anos. Professor, posso passar de 6 anos? Não pode, terá que fazer um novo procedimento. Ah, mas se passou de 6 anos e a culpa não foi do empreendedor. Bom, independente de quem for a culpa, se tiver que refazer o procedimento, todos os custos relacionados à licença são também do empreendedor. Então, se eu tiver que fazer novamente o procedimento, o empreendedor terá que pagar as custas desse procedimento novamente. Perfeito? Depois, então, atendendo todas as condicionantes, nós temos a licença de operação. Essa resolução é uma resolução nacional, né? Um Conselho Nacional do Meio Ambiente. Ela estabelece um prazo mínimo, 4 e no máximo 10 anos. O que isso significa? Que uma determinada resolução, uma determinada legislação estadual ou até mesmo municipal, ele pode ter um prazo mínimo menor do que 4 anos. É claro que tem que ser justificado, né, um prazo menor do que 4 anos, mas se existe essa previsão dentro de uma resolução ou de uma legislação estadual ou municipal, esse empreendimento, obviamente, ele pode ter um prazo mínimo de LO menor que 4 anos. Já vi, inclusive, algumas licenças de operação devido o tipo de atividade e o porte daquela empresa de ser de 2 anos. Já vi licenças de operações de 2 anos, certo? Agora, não pode exceder o máximo de 10 anos. Tá? Geralmente, as licenças de operação elas ficam ali em torno de 4 anos. São poucas as atividades, né, que são ali com operação mínima de 2 anos, ou até mesmo menos de 4 anos. Né? Mas elas não podem exceder os 10 anos, ou seja, ela pode ser flexível para baixo, mas não para cima. Lembrando que toda resolução, toda legislação, digamos, estadual ou municipal, ela não pode ser menos restritiva do que uma legislação, do que uma resolução nacional. Então, por exemplo, se eu tenho 10 anos, o prazo máximo de uma resolução nacional, numa estadual ela pode ser o prazo máximo de 8, por exemplo, mas nunca 12 anos. Então, se eu tenho depois uma legislação, uma resolução municipal, e aí eu quero colocar o prazo máximo das licenças de 6 anos, de 7 anos, não tem problema, porque a estadual fala em 8 e a nacional fala em 10. Então não existe nenhum problema com relação a isso. O que não pode é ser acima dos 10 anos, ou seja, ser menos restritivo do que a nacional. Ficou claro? Beleza. Então ali nós temos em vermelho, eu deixei isso bem evidente, porque eu acho que a gente tem que observar uma questão muito importante aqui, ó. A renovação da licença de operação, então vocês podem ver que a própria resolução ela não fala em renovação nem de LP nem de LI, mas obviamente de licença de operação. Uma empresa pode operar durante 30, 40 anos, né? Então
Não é, terminou os 10 anos, tem que refazer todo o procedimento, não. Tem mesmo porque tu já tem um parque fabril, tu já tem uma empresa instalada, já tem uma instalação de uma determinada atividade ali. Então tu vai renovando a licença de operação. E observem, a antecedência de 120 dias. Antecedência de 120 dias do quê? Do vencimento da licença atual. Então vamos supor que a licença vai terminar lá em 15 de dezembro. 120 dias antes do 15 de dezembro, eu tenho que fazer a solicitação, eu tenho que entrar com o protocolo de renovação da minha licença, certo? Não tem que atender. Isso aqui é uma condicionante da licença também. Vai estar descrito lá na licença, o prazo para a renovação da licença de operação deverá ser de antecedência de 120 dias, certo? Então tá lá, 120 dias. Tá, professor, tudo normal, aconteceu tudo certo, a renovação então ela foi protocolada com 120 dias de antecedência, mas passou os 120 dias, a minha licença, a minha renovação, né, a minha licença renovada não foi expedida, tá lá no órgão ambiental sendo analisado, e eu tô com uma licença que ela é, entre aspas, não tá vigente, né? Eu tenho uma licença que ela já foi, digamos, revogada, porque já passou o prazo de vigência dela. Só que não, tá? Porque no momento que eu protocolei e essa licença está sendo analisada pelo órgão ambiental, automaticamente o prazo dessa licença ela fica estendido até sair o resultado da análise da renovação. Então, se eu lá fiz o protocolo com 120 dias de antecedência, eu fico tranquilo a princípio, né? Porque, até mesmo porque a licença pode não ser renovada, vai depender muito da característica de como foi feita a solicitação, né? Mas, no momento que está sendo analisado pelo órgão ambiental, esse prazo dessa licença ela é estendido até a manifestação do órgão ambiental competente, aquele que está licenciando essa atividade. Certo? Então sempre é bom observar isso aqui. Mas vai estar lá na licença. Então se pegar lá o papelzinho da licença, se for pesquisar a licença ambiental de determinado empreendimento, vai ver que tem lá um item falando sobre a renovação e fala sobre os 120 dias. Professor, onde é que está escrito esses 120 dias de antecedência? Bom, nós temos a resolução 237, mas nós também temos a lei complementar 140. Até inclusive as mais atuais, né, a partir de 2011. Então, cabe aqui uma outra observação, né? A Lei Complementar 140, por que ela não cancela a resolução CONAMA 237? Porque a partir da data que foi promulgada, né, a lei complementar, ou seja, que está vigente a Lei Complementar 140, a partir daquela data todas as licenças, né, que entrarem no órgão ambiental competente a partir daquela data seguirão a Lei Complementar 140. É claro que deverá também ser observada a Resolução 237 se essa for mais rígida, certo? Mas segue conforme a Lei Complementar 140. Lembrando que se a outra não foi revogada e ela é mais restritiva, cabe observar tanto uma quanto a outra, certo? Então, sempre verificando a mais restritiva. Perfeito? Então, aqui nós temos aí os tipos e os prazos das licenças ambientais. Bom, pessoal, então, para finalizar a nossa aula, vamos falar sobre o procedimento administrativo. O que é isso? São aquilo que nós já falamos lá no início, quando a gente falou do conceito de licenciamento, são as etapas. Lembrando que procedimento é um conjunto de etapas, certo? Então nós temos ali, ó, primeira etapa é a definição preliminar. O que eu quero falar com definição preliminar? Essa definição preliminar significa, primeiro, definir o órgão ambiental que é competente. Quem é que vai fazer o licenciamento? Vai ser o órgão federal, vai ser o órgão estadual, vai ser o órgão municipal? É essa definição. Através do que eu tenho essa definição? Bom, tem ali as atividades no qual cada um é competente para realizar, certo? Então tem algumas atividades que já é específico. Essas atividades aqui somente a União deverá fazer o procedimento administrativo. Tem outras atividades que podem ser designadas
para o órgão estadual e outras atividades que podem ser designadas para o órgão municipal. Como é que funciona essa designação de atividades? Bom, através de um convênio, ou seja, o órgão estadual passa através de um convênio para o órgão municipal determinadas atividades. Mas como é que acontece isso? Bom, isso vai depender muito da capacidade técnica deste órgão ambiental. Ou seja, técnicos que tenham de várias áreas, né, para analisar a documentação, então, ou seja, biólogo, engenheiro, um gestor ambiental, enfim, uma série de atividades, de pessoas, né, capacitadas para o conjunto de análises. Então eu tenho que ter um corpo técnico, pessoas habilitadas para fazer análise documental e também fazer as diligências, fazer as vistorias, certo? Além disso, verificar qual é a documentação, juntar a documentação, ver o que precisa ser feito no processo preliminar. Ou seja, preciso fazer um estudo simplificado, eu preciso fazer um estudo mais completo, qual é a minha atividade, qual é o porte dela, quais são as custas de documentação, de análise de documentação. Então, tudo isso é uma definição preliminar. Primeiro eu faço uma análise de onde eu faço o procedimento e o que eu preciso para realizar o procedimento. Certo? Então aqui eu dei o nome de definição preliminar. Vocês podem ver que na resolução 237 vai estar lá definição disso, daquilo outro. Ou seja, vai dizer o que tem que ser definido. Tá? Então aqui eu coloquei como definição preliminar. Dei um nome para isso. Certo? Então definido, nós temos ali o protocolo. O que é o protocolo? É eu entrar com a documentação no órgão ambiental competente. Eu juntei a documentação e entrei com o protocolo. A partir daqui, a partir do protocolo, eu tenho 6 meses, ou seja, o órgão ambiental ele tem 6 meses para analisar e dar o deferimento ou o indeferimento. Obviamente com suas respectivas justificativas. Se eu deferir, por que eu deferi? Se eu indeferir, por que eu estou indeferindo? Certo? Então, o órgão ambiental, a partir do protocolo, ele tem 6 meses para até finalizar todo o procedimento, certo? E aí, então, eu tenho este prazo do órgão ambiental. Analisem, é o órgão ambiental a partir de agora, certo? Mas nós temos, claro, uma exceção. Qual é essa exceção? A exceção dobra este tempo de 6 meses para o órgão ambiental quando eu tenho, lembram lá, quando a atividade é de significativo potencial poluidor. É aquela significância que nós temos lá em cima, que nós já vimos lá na definição do EIA-RIMA lá, certo? Então, quando eu tenho aquela significativo impacto ambiental, quando eu tenho essa palavrinha, e eu tenho a necessidade de fazer um estudo completo de impactos ambientais, aí o prazo para o órgão ambiental ele dobra, ele passa de 6 para 12 meses. Perfeito? Então aqui eu tenho até um ano. Ah, pode ser antes disso? Pode ser antes disso. Mas como o estudo de impacto ambiental ele é um estudo mais complexo, ou seja, ele demanda uma análise mais completa, mais demorada, além das vistorias, obviamente, tá? Além disso, nós temos aí a própria estrutura, né, dos órgãos ambientais, né, capacidade técnica e tudo mais. Então, às vezes, esses prazos são até um pouco maiores. Tá? É claro que para que esse prazo seja maior, tem que ter aí uma conversa entre o órgão ambiental e o próprio empreendedor. Não é simplesmente o próprio órgão ambiental deliberar que vai passados 12 meses ou passados 6 meses, né? Isso tem que ter ali uma conversa entre o próprio órgão ambiental e o empreendimento, né, o empreendedor, para que esse prazo seja estendido. Não é algo imposto pelo próprio órgão ambiental. Perfeito? E aí, então, feito o protocolo, tendo toda a documentação, ok, começa então a análise pelo órgão ambiental competente, certo? Bom, ele está lá analisando a documentação, está fazendo determinadas vistorias e observa então que há necessidade de complementação. A necessidade de complementação. O que é isso? O órgão ambiental ele vai solicitar ao empreendedor informações adicionais
ou até mesmo fazer novos estudos, né? Isso não impede de, eu fiz determinados estudos simplificados, o órgão ambiental está analisando, e aí eu não preciso mais, bom, me livrei. Não, se o órgão ambiental achar necessário, até mesmo para que ele tenha um parecer mais adequado, uma justificativa mais adequada para deferir ou até mesmo indeferir a licença ambiental, né, o procedimento incompleto, ele tem que solicitar o máximo de informações possíveis, né? Ele precisa ter uma base, né, de análise. Então, se tiver que complementar essa informação, ele pode solicitar isso ao empreendedor. O empreendedor tem que levar isso até o órgão ambiental para fazer análise, certo? Ainda nessa análise, nós já vimos lá na questão do estudo de impacto ambiental e do relatório de impacto ambiental que isso pode ser apresentado para a população que vai ser influenciada pelo empreendimento através de uma audiência pública. Então, por que se faz audiência pública? Para juntar maiores informações para que essa atividade, né, ou para que esses impactos possam ser discutidos com a comunidade, ou para aqueles que se interessarem, né, pelo empreendimento, né, por aquela instalação, certo? Então se faz uma audiência pública. Por que está colocado aqui em paralelo à análise do órgão ambiental? Porque toda a documentação juntada, inclusive a ata da própria audiência pública, ela é também analisada pelo órgão ambiental. Ou seja, não é somente a questão documental lá do protocolo. Se eu tenho um estudo simplificado, até mesmo estudo de impacto ambiental, e ele se faz necessário realizar uma audiência pública, tudo que é discutido, que é debatido, inclusive a ata, outros documentos que são juntados, eles são analisados também pelo órgão ambiental. Terminou a audiência pública e eu tenho ali uma série de discussões, eu tenho uma ata, mas o órgão ambiental, através disso, vê novamente, não, precisa ser complementado determinadas informações, precisam novos estudos serem realizados. O que é feito então? O órgão ambiental solicita uma complementação novamente daquelas informações, daquela documentação, daqueles estudos. Ou seja, é a nova base, com um pequeno detalhe. Essas complementações, então, vamos supor que eu estou lá, o órgão ambiental ele tem até 6 meses, tá? Vamos pensar uma atividade que ele tem até 6 meses para realizar essa análise, né? Dar o seu parecer e seu deferimento ou indeferimento. No 5º mês, ele está analisando e lá no 5º mês desde o protocolo, ele verifica que precisa de uma complementação de documentação e solicita isso ao empreendedor. O que acontece com esse prazo de 6 meses? Ele é suspenso. Observem aqui, ó. Ele é suspenso. Então, o que isso significa? Se o empreendedor demorar, observem aqui embaixo, 4 meses... 4 meses é o prazo máximo que o empreendedor tem para a complementação da documentação ou de estudos, ou seja, apresentar isso para o órgão ambiental. Então, se ele demorar, digamos lá, os 4 meses, já tinham se passado 5, passou aí para 9 meses. Observem, 9 meses. E se eu ainda tenho mais 1 mês de análise naquele prazo, eu chego a 10 meses. Então, observem que 6 meses na teoria, né? Então, 6 meses é o prazo desde o protocolo? Beleza, se não for solicitada a complementação. Porque se for solicitada a complementação e o empreendedor demorar 4 meses, se estendeu ainda por mais 4 meses esse prazo até o final, né, do parecer lá. Então, esse prazo é suspenso até a complementação. E aí, então, se segue analisando, você faz novas análises. Novamente complementação? Sem problemas. O órgão ambiental ele pode solicitar várias complementações, não há um limite para isso. É claro que dentro da razoabilidade. Tem que ser razoável, tem que ter uma justificativa para essa complementação. Não pode solicitar complementação para tentar estender um pouco mais o prazo, né? Para ganhar mais tempo. Não, tem que ter uma justificativa para isso, tem que ter uma razoabilidade para isso. Beleza? Então aqui essas informações são bem importantes, elas estão lá descritas na resolução do CONAMA, certo? Eu só retirei de lá e fiz esse fluxo aqui, né? Até para a gente poder entender um pouco melhor. Então, feita a documentação, né, feita a análise dessa documentação, feita a complementação de documentos, o órgão ambiental analisou, emitiu um parecer técnico ou um parecer jurídico, até mesmo os dois, né, então pode ser complementar ao outro,
emitiu o parecer, e nesse parecer então vai ter lá, né, a justificativa, considerando isso, considerando aquilo, analisando documentos tais, verificando que apesar disso, apesar daquilo, ou seja, vai ter um parecer, né, vai ter um resultado de toda essa análise, certo? Vai ter então um resultado, ou vai ser deferido e vai ser emitida a licença, ou vai ser indeferido. Bom, uma vez indeferida a licença, todo o procedimento vai ter que começar do zero. Então, ou seja, se eu estou lá na licença prévia e eu estou lá no parecer técnico e foi indeferido, eu tenho que fazer tudo de novo. Nova juntada de documentos, nova definição de quem vai ser o órgão ambiental competente, ou seja, é todo o procedimento de novo, certo? Então, observem que esse procedimento ele é realizado em todas as licenças, em todas as etapas. Então, se eu tenho lá a licença prévia, é feito todo o procedimento. Se eu tenho a ALI, a licença de instalação, eu tenho todo o procedimento de novo. E para a LO, da mesma forma. Certo? É claro que uma vez definido o órgão ambiental competente, não precisa novamente, né? Então, a partir do protocolo. Mas o procedimento ele é realizado por completo para cada licença. Então, aí eu tenho o parecer técnico e ou jurídico, né? Pode ser os dois, pode ser separado, pode ser junto. E aí, então, eu tenho o deferimento e o indeferimento. Dado deferimento ou indeferimento, dar-se publicidade ao ato, a licença, ou seja, é colocado no meio de comunicação de grande circulação, que pode ser jornal, pode ser rádio, pode ser televisão, geralmente é um jornal, né, de grande circulação da região, então colocado lá que ou que foi solicitada a renovação, ou que foi emitida a renovação de licença, né, ou que foi indeferido, ou seja, é dado publicidade em uma mídia de grande circulação. Fechou? Então, esse aqui é o nosso último slide. Nós fechamos o nosso assunto de licenciamento aqui no procedimento. Beleza?